Programa Falando de Vinho. Um oferecimento: Vitória Osteria e Carne, Sulina Parrilla e Restaurante, Flá Gastronomia, Franz Alimentos. Comemore! Olá, começa aqui mais um Falando de Vinho. Estamos no Flá Gastronomia em Jundiaí, a quem a gente agradece toda a família, né, do Edson, da Flávia, da Dona Marinês, enfim, todo mundo colaborando muito e abrindo as portas da casa para a gente bater um papo sobre o vinho. Coisa que a gente mais gosta. Mais gosta, é verdade. Gosto muito de futebol, mas eu confesso que nos últimos tempos a coisa está equilibrando muito. Eu que sou jornalista esportivo há muitos anos, nem vou contar muito tempo, nem quanto tempo de carreira, porque o pessoal vai saber da minha idade, que eu não sou novinho não é? Mas o vinho tem preenchido os meus momentos, não só de lazer, mas de estudo. Com certeza. Afinal de contas, estou aqui com um dos meus mestres, né, Vitor de Freitas, W73, doutor em vinhos. Gostou, já pegou isso, né? É que você não comentou, né? Mas o cara acabou o curso de sommelier profissional. Menos. Não é assim também. Ainda tem que fazer uma prova aí de serviço, mas tá indo bem. Tá indo bem. Dou umas aulinhas particular para você. Mas também, meu amigo, com tanta gente boa, Bruno Viana, você, só gente da mais alta qualidade, que são os mestres lá da SB Som. Uhum. E falando de vinho hoje, falando de vinho argentino. Maravilha. Por quê? Porque, bom, primeiro que a gente está nessa casa maravilhosa, né? E a gente escolheu alguns vinhos importantes da Argentina aqui na carta. E a Argentina é pra gente aqui, brasileiro, né? Fora a proximidade dos hermanos, nós temos uma diversidade de rótulos, né? De possibilidade de compra dos vinhos mais básicos, os vinhos mais tops. Então nós temos, assim, muita facilidade de acesso. Correto? Então nada melhor do que falar e acompanhar aqui os pratos maravilhosos do Flá. Vitor, o Brasil é o principal comprador do vinho argentino? Em volume nós compramos muito, né? É que nós podemos esquecer que realmente eles também vendem muito para os Estados Unidos, então aí entra o fator preço, né? Dólar. E também eles vendem bastante para a Inglaterra também, é um mercado consumidor bastante amplo. E eles estão abrindo também um flanco muito importante na Ásia, né? Como um todo. Lógico que a China deu um boom, agora, como toda a economia mundial está dando uma retraçãozinha e tal, mas eles vendem ainda bastante para o mercado asiático. Mas o mercado brasileiro para eles é fundamental. A líder das uvas continua a Malbec? Sim, com certeza absoluta. Só que hoje a gente vai falar da Malbec, mas nós não podemos... Como assim? O que eu gosto é de passar a dica para o pessoal. Dicas atualizadas, né? Dicas do que o pessoal aqui que está ouvindo a gente gosta de saber. Poxa, o que está acontecendo de novo? O que eu posso buscar? Hoje tem uma outra uva que está fazendo muito sucesso, que é a Cabernet Franc. Muito bem. Tá? Nós temos aqui hoje um Torrontés, que a gente vai começar por ele, e nós temos um Cabernet Sauvignon da Malma. Exatamente. E por que aqui, CH? Primeiro porque a Torrontés, além de ser uma uva emblemática na Argentina, né, em outros lugares ela não tem tanta importância, mas na Argentina ela realmente é uma uva de destaque. E principalmente nessa região de Salta, que é assim, muita gente acha que a Argentina é só a Mendoza, entendeu? Que fica ali logo depois da Cordilheira, depois que você está, por exemplo, em Santiago, atravessou, está em Mendonça. Realmente, a Mendonça é a região mais importante, 80% ou mais da produção de vinhos na Argentina vem de lá, mas nós temos outras regiões super importantes também e de boa qualidade. Aí, como você falou, vamos escolher algumas coisas, a gente escolheu Salta, que é super importante em termos turístico e de vinho também, é um bem pouco diferente. Mais acima, né? Bem lá em cima. Mais norte, né? Bem norte e muito desértico, cara. É sensacional. Vinho, ali tem o quê? A altitude. Lembra que a gente sempre fala de refrescar a uva à noite? Isso aí. Lá, o frescor vem da altitude. Então altitude é bem alto. De dias quentes e noites frias. Exatamente. Isso é que é a coisa tem importante. A amplitude térmica, né? Tem que refrescar a uva à noite, para ela manter os aromas e os sabores. Cara, Salta é deserto. Desertão, entendeu? Tem até lá para cima, você tem um deserto de sal. Então, essa aqui, quando você vai visitar alguma vinícola, é um oásis, é um verde no meio do deserto.
Mas eles fazem vinhos bastante interessantes de Malbec. Eu tomei vinhos muito bons de Taná, lá em Salta, e Torrontés, que ele é bem diferente. Super aromático, floral, frutado, que a gente espera encontrar aqui. Então, assim, já fica a dica. Quer comprar um bom Torrontés, né, para tomar, para experimentar, da Argentina, procura da região de Salta. Legal e curioso Legal. ao mesmo tempo, né? Sim. Esse vinho, a gente já vai abrir, esse vinho tem característica pela região e pelo solo, frutado, muito ácido, refrescante, fruta. Exatamente, tanto é que eu acho que ele tem um fresh, tem alguma coisa no rótulo, né? Então, a Torrontés, como ela é bastante aromática, às vezes tem um açúcarzinho residual e muito floral, então ela é muito intensa de aroma e na boca também. Então é bom que ela tenha esse frescor para ele poder não ser enjoativo, entendeu? Para você abrir ele numa ocasião mais festiva, né? Abrir de entrada, que a gente estava até olhando aqui o cardápio para ver se alguma coisa combinava. Eu vou na carta primeiro para saber lá. Quanto custa. Uhum. E ele é um vinho, assim, que você vai obter muita coisa, mas ele tem que estar com frescor, tem que estar com uma ótima acidez para poder equilibrar, que é o importante no vinho, a gente não pode esquecer, que é o equilíbrio, né? Então ele tem que equilibrar todos esses aromas, todos esses sabores que ele tem com acidez e frescor. O vinho branco é para isso. É isso mesmo. Né? Eu acho que esse é o caminho. Tem muita opção aqui. Tem, a carta de vinhos deles é muito boa, muito bem feita, muito equilibrada e de preços acessíveis, tanto do começo até o fim, dependendo do que você está buscando harmonizar. Veja se você concorda comigo. É um vinho que você compra aqui no Flá Gastronomia por R$ 169. Então, é o que eu estou falando. Quando eu bati o olho na carta, eu me lembro no outro programa que nós gravamos aqui, que nós abrimos Jolimão, de uma vinícola lá da região de Canela e Gramado, tá lembrado? Que é o vinho da casa. Então, cara. Daqui do Flá. E, assim, eu que já tive lá alguns anos atrás, é surpreendente o ganho de qualidade que eles tiveram, né, com tecnologia e uva. É impressionante. Enquanto eu vou procurando alguns detalhes, eu quero falar de harmonização. Por favor, vamos degustar o primeiro? Então, ó, esse aqui é uma Screw Cap, essa é fácil, né? Lembrando para o pessoal, Screw Cap se abre assim, não assim. Se abre segurando inteiro para que você possa quebrar a tampa, rosca, depois é só desrosquear, né? Nós vamos servir aqui o Tá vendo? Torrontés. Tudo isso é de graça, aula de serviço também. Vamos lá? Olha, você vai ficar impressionado. Ó. Nossa, que coisa maravilhosa. Você viu? Lembra que a gente comentou da intensidade aromática? Né? Que o pessoal acha, primeiro que você vai ver a limpidez do vinho e ver que não tem defeito nenhum. Não tem bolinha dizendo que tem um ácido acético, qualquer defeito no vinho. Aí quando você põe, você não precisa nem fazer nada. De longe você já sente. Aqui é uma turbina de maçã verde. Não é? Não é? Então, de longe você colocando a taça, você já sente. Quando de longe você sente o aroma e não precisa sacudir a taça, você pode falar que você tem uma alta intensidade aromática. Tá certo? Muito bem. E aí, você vai ver na boca daqui a pouquinho, mas... Nossa, que delícia. Como sugestão aqui no Flá, você pode pedir uma mozzarella de búfala fresca, presunto parma, figo fresco. Imagina. Combina? Pô, total. Imagina o salzinho do presunto parma com o doce do figo com esse vinho aqui. Eu dei até água na boca. Até com a salada de folhas verdes que tem aqui, que vai castanha, mel, essa coisa toda. Bom, vamos na boca. Bom, o que nós vamos buscar aqui? O equilíbrio, né? Muito o legal. retrogosto. Acidez boa, excelente, média. Que tem que ter. Ele não é tão ácido como uma Sauvignon Blanc, né? Que a gente fica salivando muito mais tempo. Mas ele está perfeitamente equilibrado. E o que é mais importante aqui? Tem muita fruta, mas uma fruta gostosa, misturando cítrico, pêssego branco, maçã verde, floral. Esse vinho é muito bom. Tem um abacaxi aqui também, não? Mas o abacaxi não doce. Não aquele abacaxi amarelo. Que maduro. Não maduro, exatamente. Aquele abacaxi mais branco, né? Quando a gente compra o abacaxi mais verde. Isso, que tá verde. Mas agora, é muito agradável. Perceba como ele é fresco e a persistência que ele fica em boca. Imagine isso com esses pratos que a gente comentou aqui, né? Isso vai bem com camarão, com polvo. Olha, deixa a gente salientar uma coisa. A gente já falou em outros programas aqui. O vinho branco, ele tem que ter assim, algumas qualidades, né, que faz dele um vinho melhor ou não tão bom. Amargor. Zero amargor.
esse vinho. Verdade. Redondo, perfeito, nada amarga, não tem nada verdial na sua garganta. E segundo, o equilíbrio. Ele tem um toque doce, né, por ser uma torrontez, mas como ele tem bastante acidez, ele fica equilibrado. E por último, a persistência. Não é aquele vinho de beira de piscina que você bebe e vai embora. Olha que vinho bacana. Tem aqui uma persistência de uns 6, 7 segundos. Ele é uma persistência média. Ele média, não tem, né? não, ele não é alta persistência. Mas também não é baixo, como você acabou de falar. Exatamente, que é aquele vinho que o pessoal fala de aguado, né? Minha esposa, às vezes, quando pega um vinho branco assim pra gente tomar, ela fala, esse vinho é muito aguadinho, ele vai embora rápido. Esse não. Esse não, exatamente. Ou seja, é um sinônimo de qualidade, é um predicado, podemos dizer assim. Adoro o branco. Eu também. Adoro. Vamos para um rápido intervalo comercial. Na sequência, eu continuo com esse bate-papo com o Vitor, falando de Argentina. Daqui a pouco vem aí um Cabernet Sauvignon da Malma, Patagônia. que é sensacional. Isso aí. Eu volto já. Estamos de volta com o Falando de Vinho, aqui diretamente do Flá Gastronomia em Jundiaí, um restaurante que eu sou cliente daqui. Né? O senhor que precisa vir pagar uma conta para o amigo aqui para a gente tomar um vinho, mas principalmente, além de uma carta maravilhosa, a comida daqui é especial. Eu falei para minha esposa, quando você falou do confit de pato, né? Aí eu falei, Rosana, é assim, a gente tem que ir. Pronto, não tem. Já estou marcado. Está dizendo um comedor de pato. Uhum. Não tem em toda a região um pato como o que a Flávia prepara. Não tem. Então. Aliás, tem uma briga, eu toda hora conto isso, porque é verdade. Toda vez que eu peço o confit de pato aqui, eu quero comer 2 coxas, mas minha mulher não deixa. Guloso! Não, mas eu é vou. Sensacional. É que assim, para vir de Campinas para cá e não vai tomar vinho, tem que ficar, né, cara? Aí você vem, toma uma garrafa, come coxa de pato, não sei o que, depois volta para Campinas, é perigoso. Então não tem problema. Você estenda o convite para sua esposa, você paga o jantar, eu pago a estadia. Pronto. Feito? Fechou. O que nós vamos falar agora, meu caro Vitor? Nós vamos falar de uma outra região, lembrando que, pessoal, a Argentina não é só Mendonça, tá? Então, nós vamos falar de outra região importante, que é a região de Rio Negro. É a macro-região, o pessoal conhece mais como Patagônia. Tá? E eu trouxe aqui para você ver o Guia Descochados, o mais recente que saiu agora, 2025. Tá? Quando você explica daqui, como mostrar? Daqui vocês vão olhando. Esse guia, eu gosto muito de... Todo ano eu compro, né? E vou na feira de lançamento do guia. E aí as principais vinícolas do guia, os principais vinhos são lá degustados, né? Então, aos pouquinhos, eu estou colocando o material que eu fiz aí há uns 2 meses atrás. Os vinhos da Patagônia estão surpreendendo positivamente, tá? E principalmente, pessoal, na Patagônia Argentina, vocês vão estar degustando os melhores Pinot Noir da Argentina ou da América do Sul. Verdade. Verdade. Porque é uma região mais fria, tá? Só que eles estão, a maioria das vinícolas estão ao longo do rio, tá? Para poder ter o quê? Água. Porque o problema na Argentina, diferente de outros lugares, Verdade. É água, né? Então, por exemplo, Mendonça. Se você tem uma vinícola que tem aquela outorga de séculos atrás, você tem água, do degelo. Se você não tem, você tem que cavar poço artesiano, e bastante, né? Então, a água para eles é cara e é escassa. Na Patagônia, tem rios muito grandes, mas é desértico o solo. Então, você não tem água. Então, você tem que estar... As vinícolas todas ao longo do rio, para poder você ter sistema de irrigação, certo? Agora, como lá já é mais frio do que em Mendonça, então você não tem problema, você não precisa ter altitude. Você já tem frio por natureza à noite, entendeu? Então, a Patagônia hoje, para Pinot Noir, lembrando que é uma uva que se adapta bem ao clima mais fresco, ao clima frio, então hoje realmente os melhores Pinot Noir da Argentina e da América do Sul estão provenientes da Patagônia. Essa coisa na Argentina de falta de água é muito séria. Sim. Muito séria. Eu estive lá antes da pandemia, fiquei na região de Mendonça, fui conhecer a cordilheira do lado da Argentina e no caminho você vê cenas bem tristes.
principalmente rios completamente secos, Certo. e você olha para cima da cordilheira, você percebe que não há gelo como havia. Aí você conversa com os próprios moradores ali, o pessoal que vive ali, e todos são unânimes. Nos últimos 10 anos, o degelo, né, ou a quantidade de gelo na cordilheira diminuiu pela metade. Então. Isso significa o quê? Um racionamento de água. Aí você volta da cordilheira e vai para Mendoza, várias vinícolas têm uma espécie de comporta passando na frente assim. Só que tem um cara que controla isso, não é isso, Vitor? Não é um cara, o governo controla isso. Que é um cara do governo. Exatamente. Que está com a chave da comporta na mão. E cada vinícola tem uma quantidade de litros por dia ou por mês controlada pelo governo. Exatamente. Não é à vontade. Então, a própria implantação de novos vinhedos, de nova vinícola, tem que ser muito bem estudado, tem que ser muito bem planejado, porque senão você não tem água. Entendeu? Não tem água. E aí é muito complicado. Fora isso, os outros problemas na Argentina são diferentes de outros países. Geada fora de época, granizo, né? Muitos dos vinhedos lá são telados, tela mesmo de proteção, porque o granizo é muito forte. Quando eu estive lá, peguei uma tempestade, estava no hotel, coisa assustadora, entendeu? E arrebenta com tudo mesmo. E depois, uma outra coisa também que é importante é o sol, entendeu? Tem lugares que é falta de sol. Você tem que buscar insolação, né? Em lugares frios como Champagne, na França, Alemanha, você tem que buscar sol. Na Argentina, lá em Mendoza, principalmente no deserto, você tem que proteger do sol. Então, lá a condução da parte de folha do pé de uva é super importante para proteger da insolação do sol. Senão ela queima a uva, você amadurece ela muito rápido e você não tem acidez. Eu sei que você é fã desse vinho aqui e você não escolheu um Malbec, você escolheu um Cabernet Sauvignon. Então, por quê? Porque Malbec todo mundo sabe que na Argentina tem, certo? Todo mundo que vai começar a beber vinho, vai tomar vinho, sabe que a Malbec é uva da Argentina, que tem exemplares excelentes. Só que se você procurar no guia, se você for começar a ler o que os críticos estão falando, a Cabernet Sauvignon está indo muito bem em determinadas regiões, e, né, como eu falei para você, e principalmente porque é de uma região que as pessoas não conhecem. Se você chegar para a maioria das pessoas que compra vinho assim, aleatoriamente, que não estuda, fala assim, vou te trazer um vinho da Patagônia, da Argentina. Fala, pô, por que você não trouxe de Mendoza? Lá tem vinho, entendeu? E não sabe que você tem excelentes vinícolas, excelentes vinhos. Falei, já que tem, vamos trazer para o pessoal conhecer. Né? Cabernet Sauvignon está indo muito bem, como eu falei, Cabernet Franc. Né? Nas uvas brancas tem uma uva que está assim, decolando, que é a Semillon. Semillon. Para quem gosta de ficar aqui, como eu falei que são meio nerd dessas coisas, né, de ficar estudando, a Semillon está entrando não só no varietal, mas também em corte, na blend, que a gente chama na uva branca, e com um pessoal diferenciado, Michelini Mufato, o Matias Reticelli, esse pessoal que são os mais assim hoje, né, que estão no spot dos vinhos da Argentina, estão fazendo muito vinho branco de Semillon. São chamados nerds do vinho, né? São vinícolas pequenas, vinícolas familiares também, que não produzem uma quantidade de vinho muito grande, mas uma qualidade incomparável. Cara, isso está acontecendo no planeta inteiro, né, exatamente. Vitor? A gente chama aqui no nosso linguajar de vinhos de boutique, né? Vinícolas boutique, ou de garagem. São vinícolas pequenas que focam na qualidade, no diferenciado, sabe, sempre testando coisas novas. Então, no mundo do vinho começa a pipocar o pessoal bem diferenciado. Agora, tem o pessoal grande que faz vinhos maravilhosos, né? Também. Não podemos esquecer de citar aqui, depois no próximo programa, quando a gente for gravar, a gente vai falar da Susana Balbo, por exemplo, né? Mas a gente não pode esquecer que nós temos a Rural, né? La Rural, nós temos o Rutini, nós temos a Catena Zapata, então nós temos umas vinícolas grandes, mas que fazem vinhos maravilhosos. Sempre Antes da gente começar a degustar, eu quero tocar num assunto delicado com você, que é a história do contrabando. Infelizmente, o mercado brasileiro, ultimamente, tem sido encharcado, né, invadido por vinhos argentinos que não respeitam as vinícolas, nem o contrato que elas têm com as importadoras nacionais. Isso provocou na internet, no mundo do vinho, uma situação muito incômoda. Por exemplo, uma importadora que traz, sei lá, o vinho X por R$100 e vai ser vendido a 200, tem gente vendendo na internet por R$70, R$80. É um problema seríssimo. Sério que arrebenta com todo mundo, viu, gente? E passa a você
é assim, independente dessa coisa de contrabando, o trabalho de enologia da Argentina é seríssimo. É um dos principais do planeta. Então que nós não tenham... A gente não pode ter preconceito, mas tem que vigiar. O que eu falo, né? Lembra quando a gente começou a gravar? Que a gente falava, como é que eu compro vinho? Como é que eu, né? Eu sei o que é melhor, pior. Eu falei, procura o profissional, né? Vai pela dica do sommelier, procura uma boa loja de vinho, um bom fornecedor. Então tudo isso tem um custo envolvido, certo? Agora, você vai comprar um vinho que você não sabe qual é a origem, você não tá beneficiando o importador, o sommelier, o profissional que está ali na loja. Aí você não sabe o que você está bebendo e o pior, vai fazer mal para a sua saúde. Porque tem vinhos que estão vindo hoje que não é nem contrabando, simplesmente descaminho, que não está recolhendo os impostos, não é isso. É que você está bebendo vinho falsificado, cara. Além do problema de armazenamento, que vinho precisa tratar que nem uma criança recém-nascida. Isso aqui é um ser vivo, não é? Vitor, vamos experimentar essa belezura aí, por favor, vamos faça às vezes. Cabernet Sauvignon da Patagônia, algo diferente para os nossos ouvintes aqui. Não compre vinho que não tem procedência. Com certeza. Está falando aqui um mestre de vinhos, não compre vinho. Quando você vê na internet aí, vinho custando R$80, desconfie, porque esse vinho custa na ponta 250. Qual que é o milagre da multiplicação? Exatamente. Ou é falsificado ou é contrabando. Então, o CH isso serve para tudo, né? Há pouco tempo não foi cigarro? Sim. Né? Para tudo. Para tudo. Nós estamos falando gasolina. Você vai botar gasolina muito barata, daí você vai botar teu carro na oficina quebrada. E a Polícia Militar Federal Rodoviária está muito atenta a isso. Mas para cada carga que é apreendida, entram outras 10. Porque é um trabalho até de meio de formiga, cara. Você pega o carro, enche daqui e volta. É complicado. O que nós temos aqui, Vitor? Aqui eu estou sentindo muita fruta vermelha nessa aqui. Cereja. Tem um moranguinho. Toque de morango. Mas por quê? Vamos falar para o pessoal novamente lembrar. A Cabernet Sauvignon, ela tem diversos estilos, correto? Correto. Nós estamos falando de Patagônia. O que é Patagônia? Frio. Frio é mais fresco. Então você não vai encontrar aqui aquela fruta compotada, aquela fruta muito madura. Você vai encontrar na Argentina em um Laurent de Cuyo, entendeu? Em Pedriel, mas não na Patagônia. Olha aqui, aroma já mais elegante, mais frutado, tá vendo? Harmoniza com o que, Vitor? Olha, esse aqui eu harmonizaria com uma massa. Massa. Entendeu? Massa. Não iria direto para uma carne pesada, não. Porque ele é um vinho mais elegante. Com um molho um pouco mais gorduroso ou menos gorduroso? Um molho à base de calabresa, né? Alguma coisa assim puxando. Mesmo o bolonhesa tradicional, vamos dizer assim, né? É que nessa parte da massa eu não estudei o cardápio deles. Não, mas eu tenho aqui uma sugestão. Vamos ver se você vai concordar comigo. Vamos ver. Tem um agnelote de mussarela de búfala, espinafre e tomate fresco colhido no sítio Santo Antônio, que é da família do Flá, do Edson Geraldini. Ele que toma conta de toda a produção. Aí, ó. Harmoniza, né? Pô, total. A gente, além de dar boa dica de vinho, a gente dá uma boa dica de comida também. E a pessoa, poxa, tomate orgânico fresco para fazer um molho. E olha como é que ele está evoluindo. Você já percebeu? A gente abriu, serviu. Por isso, pessoal, quem tiver tempo em casa de sempre colocar o vinho num decanter um pouco antes, ou abrir um pouco antes, vale a pena. Porque aqui a gente colocou na taça, já está vendo outros aromas, já está evoluindo. Como você falou, é um ser vivo. Ó, agora já está aparecendo um toque do defumado, um toque aqui do tostado. Tem uma madeira aqui, não tem? Tem. Mas bem colocada, bem de leve. Bem leve. Tostado, uma tosta leve. Olha que delícia. Pessoal, isso aqui é importante. Aroma. Repete na boca. O que você vai perceber? Primeira coisa, acidez. Está salivando? Você não percebe o álcool? Não esquenta a boca? Então a acidez é ótima. O vinho, ele é um vinho, esse aqui potente? Não. Quando a gente pôs no nariz, a gente percebeu que não era. Ele é um vinho de corpo médio. Ele não é um vinho encorpado, pesado. Vinho de corpo médio. Aí ele equilibra a acidez, o corpo, né? E a persistência final. Não tem defeito nenhum, não tem amargor, tem uma boa persistência, taninos elegantes, redondo, desce e sobe. Só que ele tem presença. Então, como esse prato que você comentou, e assim, muito bem. Você indica? Esse aqui? Eu escolhi, né? Aliás, todos os vinhos que a gente apresenta no Falando de Vinhos
são todos escolhidos pelo Vitor. A gente tem que trazer para o pessoal isso. Ninguém está aqui para fazer propaganda de ninguém e passar informação indevida, né? Eu me sentiria muito mal se eu passasse um vinho que eu não tomaria. É importante, a gente não tem patrocínio de vinícola aqui não. O negócio é passar o conhecimento e a sabedoria do Vitor. Vitor, obrigado mais uma vez pela sua presença. Prazerzaço estar aqui com vocês mais uma vez, já estava com saudade e tomando bons vinhos. Muito obrigado. Aqui direto do Fla Gastronomia, em Jundiaí, encerramos mais um Falando de Vinho. Não esqueça da nossa rede social, né? Instagram, Falando de Vinho. Clica lá, manda sua participação e participe do programa. Até a próxima. Programa Falando de Vinho. Um oferecimento Vitória Osteria e Carne, Sulina Parrilla e Restaurante, Fla Gastronomia, Franz Alimentos. Comemore!